Imagina uma ilhota, sozinha no vasto Oceano Pacífico. Um lugar onde o tempo parece ter parado e a natureza reina suprema. Esta é a Ilha de Páscoa, uma terra de mistério e maravilhas. Um lugar onde cada pedra e cada colina contam uma história antiga. A ilha é famosa por suas enormes estátuas de pedra, os moais. Estas figuras colossais são um símbolo de uma era passada. Essas sentinelas silenciosas vigiam a ilha, com seus rostos enigmáticos voltados para o céu. Elas parecem guardar segredos que desafiam o tempo. São um testemunho da engenhosidade de uma civilização perdida, os Rapa Nui. Cada detalhe esculpido nas pedras revela a habilidade e a dedicação desse povo. Essas estátuas, algumas com mais de 9 metros de altura, são um espetáculo para se ver. Elas dominam a paisagem, impondo sua presença majestosa. Como um povo com recursos limitados esculpiu e transportou essas figuras enormes? Este é um dos grandes mistérios que ainda intrigam os estudiosos. Os moais cativam exploradores e cientistas há séculos. Eles vêm de todas as partes do mundo para desvendar os segredos dessas estátuas enigmáticas. Cada estátua guarda segredos, sussurrando histórias de um tempo muito distante. Histórias de uma civilização que floresceu e depois desapareceu. O isolamento da Ilha de Páscoa contribui para sua mística. Este isolamento permitiu que a cultura Rapa Nui se desenvolvesse de maneira única. Localizada a mais de 3.000 quilômetros do continente mais próximo, é um dos lugares habitados mais remotos da Terra. Este afastamento geográfico moldou a história da ilha. Esse isolamento desempenhou um papel crucial no desenvolvimento e eventual desaparecimento da civilização Rapa Nui. A história da Ilha de Páscoa é um lembrete poderoso da resiliência e fragilidade da humanidade. A Ilha de Páscoa é uma ilha vulcânica, formada pela erupção de 3 vulcões subaquáticos. Localizada no Oceano Pacífico, a ilha é um dos lugares mais isolados do mundo, a mais de 3.500 quilômetros da costa do Chile. É uma ilha de formato triangular, com vulcões extintos marcando seus cantos. Esses vulcões, agora adormecidos, moldaram a paisagem única e dramática da ilha. A ilha é relativamente pequena, com apenas cerca de 163 quilômetros quadrados. No entanto, sua pequena área esconde uma rica tapeçaria de história e cultura. No entanto, ela exerce um fascínio poderoso sobre historiadores, arqueólogos e sonhadores. As misteriosas estátuas Moai, esculpidas em pedra vulcânica, são um dos maiores atrativos da ilha. A ilha recebeu esse nome de exploradores holandeses, que desembarcaram lá no domingo de Páscoa de 1722. Eles ficaram impressionados com as enormes estátuas e a cultura distinta dos habitantes. Porém, a história da ilha remonta a séculos antes da chegada dos europeus. Os primeiros habitantes eram navegadores polinésios que chegaram à ilha em canoas, guiados pelas estrelas e correntes oceânicas. Os navegadores polinésios, mestres da navegação, se estabeleceram na ilha por volta de 800 d.C. Eles trouxeram consigo suas tradições, conhecimentos e habilidades únicas. Eles estabeleceram uma cultura próspera, que deixaria sua marca na paisagem por séculos. A cultura Rapa Nui é conhecida por suas impressionantes realizações em escultura e arquitetura. Os mistérios da Ilha de Páscoa estão interligados ao seu isolamento. A distância do continente e a falta de recursos naturais tornaram a sobrevivência um desafio constante. Como os Rapa Nui chegaram a esta ilha remota? Suas habilidades de navegação e conhecimento do mar são um testemunho de sua engenhosidade e coragem. O que levou ao declínio de sua civilização? Fatores como a superpopulação, a degradação ambiental e os conflitos internos são algumas das teorias propostas. E talvez o mais intrigante: qual é a história por trás dos moais? Essas estátuas gigantescas, algumas pesando mais de 80 toneladas,
continuam a intrigar pesquisadores. Essas perguntas continuam a nos fascinar e inspirar até hoje. A Ilha de Páscoa permanece um enigma, um lugar onde a história e o mistério se entrelaçam. Os Moais são o legado mais duradouro do povo Rapa Nui. Esculpidas em rocha vulcânica, essas estátuas representam ancestrais deificados. Eram uma forma dos Rapa Nui se conectarem com seu passado e garantir o bem-estar de seu povo. Cada estátua foi meticulosamente trabalhada, com características e expressões distintas. O processo de criação de um Moai era uma tarefa monumental. Os Rapa Nui usavam ferramentas de basalto, algumas feitas de vidro vulcânico, para esculpir as estátuas. Eles então transportavam essas figuras enormes da pedreira para vários locais ao redor da ilha. O método exato de transporte permanece um tema de debate. Alguns acreditam que os Rapa Nui usavam cordas e troncos para mover as estátuas. Outros especulam que elas eram caminhadas na vertical, usando um sistema de cordas e plataformas inclinadas. Seja qual for o método, o transporte dos Moais é um testemunho da engenhosidade e determinação do povo Rapa Nui. Seção 4. Sussurros de uma civilização caída. A civilização Rapa Nui floresceu por séculos na Ilha de Páscoa. No entanto, quando os europeus chegaram, a ilha era uma sombra do que havia sido. A população havia diminuído e muitos dos Moais haviam sido derrubados. O que levou ao colapso dessa cultura outrora próspera? Várias teorias tentam explicar o declínio dos Rapa Nui. Algumas apontam para a degradação ambiental. A superexploração de recursos, como o desmatamento, pode ter levado à erosão do solo e ao declínio na produção de alimentos. Outras sugerem que conflitos internos, talvez por causa da diminuição dos recursos, contribuíram para sua queda. É provável que uma combinação de fatores tenha levado ao colapso da civilização Rapa Nui. Qualquer que seja a causa, sua história serve como um alerta sobre a importância da sustentabilidade e a interconexão das sociedades humanas com o meio ambiente. Seção 5. O quebra-cabeça do Rongorongo. Os mistérios da Ilha de Páscoa vão além dos Moais. Esta ilha remota no meio do Oceano Pacífico é famosa por suas enigmáticas estátuas de pedra. Mas há muito mais a ser descoberto. A ilha também abriga um sistema de escrita único e indecifrado conhecido como Rongorongo. Este sistema de escrita é um dos maiores mistérios arqueológicos do mundo. Esses glifos, esculpidos em tábuas de madeira e outros objetos, representam um dos poucos sistemas de escrita independentes desenvolvidos na Oceania. Cada símbolo é meticulosamente trabalhado, sugerindo um profundo significado cultural e histórico. O Rongorongo intriga os estudiosos há séculos. Desde sua descoberta, pesquisadores de todo o mundo têm tentado decifrar seu significado, mas sem sucesso. Acredita-se que a escrita seja logográfica, com cada símbolo representando uma palavra ou conceito. No entanto, a falta de uma chave de tradução, como a pedra de Roseta, torna a tarefa extremamente desafiadora. No entanto, sem uma pedra de Roseta para fornecer pistas, o significado desses símbolos permanece um enigma. Cada novo fragmento descoberto traz mais perguntas do que respostas. Alguns acreditam que o Rongorongo pode ser a chave para entender a história e as crenças do povo Rapa Nui. Decifrar esses glifos poderia revelar segredos sobre a vida, a religião e a sociedade da Ilha de Páscoa. Decifrar o Rongorongo é uma tarefa assustadora. A complexidade dos símbolos e a falta de contexto histórico claro tornam o trabalho dos pesquisadores ainda mais difícil. Apenas um punhado desses objetos inscritos sobreviveu. A maioria das tábuas foi destruída ou perdida ao longo dos séculos, tornando a tarefa de decifração ainda mais complicada. No entanto, os pesquisadores continuam a analisar os glifos,
na esperança de desvendar os segredos dessa escrita antiga. Cada nova descoberta é um passo em direção à compreensão. Será que um dia conseguiremos ler as histórias gravadas nessas tábuas de madeira? Só o tempo dirá. A busca pela compreensão do Rongorongo continua, e com ela, a esperança de desvendar um dos maiores mistérios da humanidade. Seção 6. Ecos do passado. A Ilha de Páscoa permanece como um testemunho da engenhosidade e resiliência do espírito humano. Os Moais, os guardiões silenciosos do Pacífico, continuam a inspirar admiração e espanto. Eles nos lembram do poder da criatividade humana e da importância de honrar nossos ancestrais. Os mistérios da Ilha de Páscoa, desde a criação dos Moais até a enigmática escrita Rongorongo, continuam a cativar nossa imaginação. Eles nos lembram que ainda há muito a aprender sobre o nosso passado e as civilizações que vieram antes de nós. Ao contemplar os Moais, somos lembrados de que estamos todos conectados. A história dos Rapa Nui é um lembrete de que devemos aprender com o passado e nos esforçar para criar um futuro mais sustentável para todos. Seu legado vive, não apenas nas pedras que deixaram para trás, mas nas lições que podemos aprender com seus triunfos e fracassos.